canal Ensina Fácil e hoje eu vou fazer uma aula para vocês sobre Past Perfect e Passive Voice. O Past Perfect ele é usado para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação ter ocorrido. Esse tempo verbal é formado pela forma sujeito mais o had mais o verbo principal no particípio do passado mais o complemento. Como por exemplo, the movie had already started when I got home yesterday. O filme já tinha começado quando eu cheguei em casa ontem. Então, quando eu cheguei em casa ontem já é um passado, porque eu tô falando de uma coisa que já aconteceu. E o filme já tinha começado quando eu cheguei em casa é um passado mais passado do que o passado que a gente tinha falado. Tá entendendo? É como se ele fosse formado pelo agora, pelo passado e pelo passado mais distante que o passado que a gente estava falando. Entendeu? Um outro exemplo é I had already lost all my game cards before you came in. Eu já tinha perdido todas as minhas fichinhas de jogos antes de você entrar. Então, antes de você entrar já é um passado. E que eu já tinha perdido as fichinhas de jogos é um passado mais distante do passado que eu tinha falado de antes de você entrar. Entendeu? Tá. A gente tem algumas formas de falar como no negativo, que você coloca o had not ou hadn't. I had not had breakfast before she came in. Eu não tinha comido café da manhã antes dela chegar. Então, antes dela chegar já é o passado. E que eu não tinha comido é um passado mais distante do passado. Então, eu não tinha comido café da manhã antes dela chegar. Ok. Tem de pergunta também. Que pergunta você coloca o had antes do sujeito. Então a forma ficaria o had mais o sujeito mais o verbo principal do passado mais o complemento. Que por um exemplo seria had she been abroad, que na forma normal seria she had been abroad, mas com a pergunta seria had she been abroad, porque você coloca o had antes do sujeito. Tá. E você consegue colocar o he had, que você coloca o had duas vezes. Muita gente acha que isso não é certo, mas é assim. Então, você pode usar, por exemplo, he had breakfast before she came. Um exemplo. O primeiro had é o verbo auxiliar que está sempre lá no past perfect e o segundo had é o verbo principal. Então, ao invés de a gente colocar um verbo principal como been, a gente coloca o had de novo, que é super ok de se fazer e super normal. Vamos falar sobre Passive Voice. Na Passive Voice, eu tenho alguns jeitos de você identificar uma Passive Voice. Que o primeiro é quando o objeto é mais importante que o agente. Por exemplo, this house was built in 1979. Essa casa foi construída em 1979. Quem construiu? Eu não sei, I have no idea, não é importante na minha conversa, entendeu? Eu não preciso falar, someone built this house in 1979. Não preciso falar, tipo, por exemplo, alguém construiu essa casa em 1979. Não, porque não é importante, isso não importa. O objeto, que é a casa, é mais importante que o agente, de quem fez, entendeu? Tem o segundo jeito, que é quando a gente não sabe o agente. Então, my car was stolen, meu carro foi roubado. Quem roubou? Eu não sei, não tem como eu saber, entendeu? Então eu não vou falar, ai, fulano roubou meu carro. Não tem como eu saber, então é my car was stolen, é uma voz passiva, entendeu? O terceiro é quando a gente fala sobre um fato, senso comum. Rules are made to be broken. Quem vai quebrar? Não sei, mas é um senso comum, entendeu? Todo mundo fala isso, as regras foram feitas para serem quebradas, entendeu? O quarto é quando a gente não quer mencionar os nomes, a gente quer deixar o agente tipo no ar, assim, contando uma fofoca. Ah, tal pessoa fez isso. Quem? Não sei, não vou falar, eu posso saber, mas eu não vou falar, entendeu? Mistakes were made. Quem fez os erros? Né? Erros foram feitos. Quem fez os erros? Talvez eu saiba, mas eu não vou te falar, entendeu? Eu quero deixar meio assim, não preciso falar, não preciso arrumar encrenca, entendeu? Tem o quinto, que é para instruções, ou quando o agente são pessoas em geral, várias pessoas. Então, por exemplo, the form can be found on page 10. Quem pode encontrar? Pessoas, várias pessoas podem encontrar o formulário na página 10. Mas não é o importante o importante não é quem pode encontrar. O importante é que pode ser encontrado na página 10. Entendeu? E o sexto é quando a gente é óbvio. She's being treated in hospital. Por quem? Pelos médicos.
Isso é óbvio, eu não preciso falar que ela tá sendo tratada pelos médicos, porque isso não é importante. O fato é, ela tá sendo tratada. Por quem? É óbvio que são os médicos, né? No hospital é óbvio que são os médicos. Então, tipo assim, isso é, tipo, totalmente óbvio, entendeu? Bom, gente, essa foi a minha aulinha totalmente resumida pra ver se vocês conseguem entender. Vai que vocês têm uma prova agora, uma coisa assim, correndo, vocês precisam entender o Past Perfect ou o Passive Voice. Foi super resumidinho, justamente pra ser rápido, porque eu também, às vezes, tenho prova, eu preciso de um vídeo super rápido pra poder pegar a matéria, assim, em 2 segundos pra prova no outro dia ou na próxima aula. Então, foi super resumido justamente pra isso, pensando nisso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixem o seu like. E é isso. Um beijão, até a próxima.